Pode começar, pessoal. Então, bom dia a todos. O meu grupo é composto por mim, Laís, o Rodrigo, a Estela, o Alessandro e o Thales. E o nosso projeto é a manufatura assistida por computador do Crank Hub Aftermarket em motores da BMW S55. Pode passar, Portugal. Portugal? Bom, para começar, eu vou explicar o nosso problema. A gente considerou o nosso sistema como um sistema de sincronismo, que é mostrado nessa imagem do slide. O sistema de sincronismo ele tem como função a transmissão do movimento do virabrequim do motor ao eixo de comando de válvulas, sendo esse comando de válvulas o responsável por abrir e fechar as válvulas de admissão e exaustão. O nosso subsistema seria o Crank Hub, que é o nosso foco, o virabrequim e o conjunto móvel, que vão ser explicados um pouco melhor mais para frente. Mas o que seria o Crank Hub? O Crank Hub é essa peça mostrada na imagem, na primeira imagem, e ela fica localizada na frente da polia do virabrequim, sendo o componente onde a polia fica acoplada. Como a gente mudou a nossa meta, e o Crank Hub do nosso projeto atual é composto pelo eixo, roda dentada e os parafusos 3 e 4, que também vão ser explicados melhor mais para frente, essa solução ela é uma solução alternativa, ela é usinada, e a gente escolheu ela para tentar resolver o nosso problema de escorregamento da peça original. Pode passar o slide. Agora, falando da nossa meta, bom, a nossa meta ela foi mudada várias vezes ao longo do projeto, e a gente chegou na meta final, que é realizar a modelagem em CAD e simular o processo de produção do Crank Hub Aftermarket em um software CAM. E também avaliar a viabilidade de produção da peça, fazendo a comparação do preço final obtido com o praticado pelo mercado. E para definir essa meta, nós utilizamos como referência alguns vídeos dessa opção de produção da peça, onde o eixo e a roda dentada são usinados em um único produto, e também utilizamos um artigo da Litfield, que fala sobre essa possibilidade, e os conhecimentos adquiridos em outras disciplinas da graduação, para que fosse possível realizar a modelagem em CAD e a simulação da fabricação em CAM. Pode passar o slide. Bom dia a todos. Então, desde o começo do nosso projeto, a nossa lista de requisitos foi uma constante, porque a necessidade do condutor de mobilidade e as dimensões do Crank Hub foram muito claras para nós desde o começo. Então, a geometria ela vai se manter a mesma, visto que precisa ter compatibilidade com o motor da BMW. Então, cinemática, força e energia é o mesmo princípio. Isso, a compatibilidade com o motor é a mesma e é um dos fatores mais importantes. Pode passar, por favor? Isso, pode deixar nessa tela. O material foi mantido naquela tela anterior, por favor. Isso, obrigada. O material foi mantido aço com suas características mecânicas e de resistência. Produção e operação também devem ser compatíveis com onde a peça será encaixada e os custos nós conseguimos manter dentro do custo da peça comprada. Pode passar, por favor? Só relembrando agora a nossa árvore de funções, onde o nosso sistema inicial é o sistema de sincronismo do motor, ou seja, o sistema de transmissão do movimento do virabrequim do motor ao eixo do comando de válvulas. Ele é composto por 3 subsistemas, o Crank Hub, que é o nosso objeto de estudo, o virabrequim e o conjunto móvel. Então, falando mais do nosso componente, que é o Crank Hub, ele é composto pelo eixo, pela roda dentada e por 2 tipos de parafusos diferentes. Então, os 3 precisam suportar o torque do motor, e a roda dentada precisa transmitir esse torque, sincronizar a corrente e controlar o comando de válvulas. Então, aqui nós vamos relembrar o nosso DFME top-down. Pode passar, por favor? Onde nós consideramos os 3 subsistemas e suas funções requeridas, focando no Crank Hub. Considerando que os modos de falhas são a quebra do dente da roda dentada, atropelamento de válvulas de admissão e escape, danos à cabeça do pistão, afrouxamento do parafuso de retenção e formação do eixo do Crank Hub. Então, avaliando o DFME bottom-up, pode passar, por favor? Nós temos aqui a relação de severidade de cada falha. Pode passar para o próximo slide, que é mais relevante, sabemos o que o nosso plano de ação afetou no nosso número de prioridades de risco. Então, a nossa severidade ela não foi afetada, porque em todos os casos, caso a falha ocorra, ela será grave e nós teremos perda da função do elemento. Então, no nosso projeto, a falha realmente não pode acontecer. Porém, com os nossos itens do plano de ação, a probabilidade de ocorrência diminui. Porque, por exemplo, a lubrificação faz com que a peça tenha maior durabilidade na sua função. Então, o nosso grau de detecção também foi melhorado na maior parte dos casos, visto que fazendo uma manutenção correta, fazendo as análises de desgaste, substituindo parafusos que possam estar comprometidos, nós resolvemos esse problema. Então, o nosso RPM também diminuiu por consequência. Posso passar para meus colegas agora? Obrigada. Na matriz de custos, nós realizamos uma pesquisa sobre tudo, embora o nosso foco seja o Crank Hub. E todos os valores que a gente tem aqui foram pesquisados em sites da internet. Os valores do Crank Hub, eles foram pesquisados no eBay. O Crank Hub, como a gente já falou na apresentação passada, não é vendido separadamente, apenas em kit. E no nosso caso, ele é usinado. Então, ele é vendido sob encomenda, como uma solução alternativa para o problema do escorregamento.
E nós pegamos o valor do kit no eBay, onde os valores variam de 3.500 para cima, ocupando 15,55% do custo geral relativo do projeto, com uma severidade de 10, devido à importância da peça. Pode passar o slide. Bom, para fazer os cálculos relacionados à produção, nós utilizamos os conhecimentos adquiridos na matéria de usinagem. Porém, muitas das contas elas foram simplificadas porque o Fusion, que foi o software utilizado, ele fornece muitos valores que foram obtidos através das contas. Essa é uma das vantagens atuais, coisas que antes demandavam tempo, hoje são mais rápidas por causa do avanço da tecnologia, que ajuda muito na engenharia. E para a realização dos cálculos, nós consideramos os processos de torneamento e fresamento, em uma CNC da marca Home. Como eu falei antes, o tempo da usinagem a gente obteve no Fusion, como dá para ver nessa imagem ali, e foram necessários 36 minutos para a produção da peça. Nessa tabela mostrada no slide, nós temos o cálculo do custo hora da depreciação da máquina, onde foi considerado que a usinagem ela seria feita em um torno CNC Home, adquirido por 200 mil, sendo a vida útil da máquina de 4 anos, trabalhando 3 mil horas por ano e com valor residual estimado em 10%. Também foi feito o cálculo do custo hora de consumíveis, considerando que a empresa gasta 12 mil por ano com consumíveis, fluidos, estopas, para essa máquina, né? Também foi levado em conta o custo do operador, considerando que a média salarial de um torneiro mecânico no Brasil é 2.377, trabalhando 43 horas semanais e que o mês possui 4 semanas. Foi calculado os custos gerais de serviço, onde foi feito o cálculo de custo hora de energia elétrica, considerando o valor de quilowatts-horas na conta de luz de 81 centavos e a potência da máquina de 9,19 kW. Também foi feito o custo de aluguel, considerando que a empresa paga R$ 8.000 mensais. E aí, para obter o custo de usinagem, foi feito o somatório de todas essas variáveis, que seria esse C2 mostrado nos slides. Foram feitos cálculos de custo de tempo de corte, custo de tempo produtivo, tempo de reposição por peça, da ferramenta por peça no torneamento, da peça no fresamento, custo da ferramenta por peça na furação, custo da matéria-prima, aço inox 204, e aí foi chegando no preço total da peça de R$ 1.006. E aí, tendo a hipótese de venda da peça usinada e assumindo um ganho monetário de 100% a mais, contando com as taxas de logística, armazenamento e lucro, a peça produzida sairia por mais ou menos R$ 2.000. Então, essa seria uma produção viável e a venda do componente seria viável porque reduziria o custo da obtenção pelo cliente. Pode passar o slide. Vou passar a palavra para o Rodrigo. Então, um dos grandes desafios que a gente tinha era conseguir as medidas do Crank Hub. E aí a gente entrou em contato com uma oficina e aí ela foi bem generosa com a gente e o pessoal lá mediu o Crank Hub para a gente. Então aqui estão algumas fotos que eles mandaram para a gente de lá. E a partir disso a gente fez o nosso protótipo digital. Pode passar, né? Então o nosso protótipo digital foi feito no Fusion. E ele é a gente botou material nele de aço inox 304. Então, como eu comentei, a partir das medidas que mandaram para a gente, ficou fácil modelar. Essa roda dentada, um detalhe importante é que o CAI do Fusion, ele usa uma norma russa de rodas dentadas e corrente, que a gente já tinha discutido com o professor e não teria tanto problema assim por conta do nosso projeto ser teórico, mas aí a gente foi pesquisar ela mais a fundo e a gente viu que ela é uma norma baseada na ISO 606, também internacional. Então ela não limita tanto o nosso projeto assim quanto parece. O mesmo caso acontece, por exemplo, com a DIN 8187, que é a norma alemã de correias e rodas dentadas e correntes, e ela também é baseada na ISO 606. Então, o nosso projeto ele ainda está internacional, digamos assim. Então, pode passar ali. Então, aqui a gente tem a vista explodida. A gente adicionou a vista explodida, esses parafusos, essa corrente. Essa corrente a gente modelou também, é uma corrente da SKF, se eu não me engano, ela 05B1, o modelo da corrente, e ela é compatível com essa roda dentada aqui. Outro detalhe da roda dentada é que, como a roda dentada gerada pelo Fusion, ela não era igual à roda dentada que a gente precisava, então a gente fez uma alteração, a gente simplesmente alargou ela uns 2 milímetros para ser compatível com a foto que o pessoal lá da oficina mandou para a gente. Um outro ponto importante é que, como o próprio professor já tinha comentado com a gente em PAs, essa peça aqui, ela muito provavelmente é uma peça feita em polegadas. Então,
porque ele viu que as nossas medidas, as nossas cotas estavam em milímetros e tinham uns números meio quebrados, por assim dizer. Então, esse parafuso maior aqui, esse parafuso 3, ele é um parafuso 3 quartos de polegadas, porque se fosse para a gente converter para sistema métrico, seria um M19, que não existe. Então, essa é a única alteração que a gente fez no nosso projeto. Pode passar, né? Bom, aqui a gente tem a representação do desenho técnico com os seus devidos aspectos de encaixe, geometria e superfície. Falando um pouco a respeito de superfície de torneamento, a gente tem um torneamento com uma rugosidade de 3,2 micrômetros na superfície radial do crank hub. Na parte do encaixe, a gente tem uma tolerância dimensional de uma tolerância dimensional justa, por conta de que ele vai ser encaixado no virabrequim de forma justa e apertado com o parafuso. E também por conta de considerar os arredondamentos na hora de passar de polegada para milímetro. Aí no fresamento dos dentes, a gente tem como objetivo uma rugosidade de 1,6 micrômetro. Na parte do furo interno do crank hub, uma rugosidade de 6,3 micrômetros. Aí na parte da superfície de encaixe, também tem uma tolerância geométrica de concentricidade de 0,05 milímetros em relação à superfície A e B, e na superfície traseira do crank hub, a gente tem uma tolerância de batimento de 0,1 milímetro com relação à superfície B. Todos os arredondamentos ali são chamados de ARR e são todos de 0,5 milímetros. O material já foi dito pelo Rodrigo, que é aço inoxidável 304, e a norma que a gente se baseou foi a GOST, da correia, com a exceção de que ela, da correia e da roda dentada, no caso, com a exceção que ela foi alargada em aproximadamente 2 milímetros, para se enquadrar as normas da roda dentada da BMW. Aqui a gente tem uma ligeira animação da montagem e execução do projeto, como ele vai funcionar. E aqui a gente tem a simulação CAM do processo de usinagem. Ele começa com o faceamento, em seguida um desbaste no torno. Aí ele faz o corte da peça, e em seguida, no mesmo torno, a peça é virada e furada. Aqui a gente tem os furos de abertura das roscas. Começa com uma broca de 3 milímetros, em seguida é uma broca de 6. Aliás, acho que já vai para de 9. E em seguida, depois da broca de 9, ele vai para a rosca, direto com o macho, já na fresa também. Aqui um outro desbaste, em seguida acabamento, e aí volta para o torno, quer dizer, no caso do desbaste e do acabamento já era no torno, e vai fazer a furação do outro lado. Todas essas furações são com quebra de cavaco para evitar danos na broca e também na peça, ajudar no acabamento superficial. Aí aqui vai para a fresa de novo e faz os dentes da roda dentada.
aqui o tempo de usinagem, a distância percorrida, as operações e a troca de ferramenta. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre os processos de fabricação e operação que foram utilizados. Então, como já foi comentado, a gente vai começar primeiro com um tarugo inicial, né, de aço inox. Então, vai ser feito o torneamento, o fresamento e a furação do tarugo até que se obtenha a geometria final do crank hub. Pode passar, por favor. Bom, o segundo processo de fabricação que terá que passar, né, o crank hub, depois que ele estiver inteiramente pronto, vai ser o processo de têmpera. Então, a gente vai fazer um tratamento térmico nos dentes da nossa roda dentada para poder aumentar a resistência e a dureza dos dentes, né, na hora que ele estiver engrenado. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre a parte de manutenção. Nesse motor, né, nessa peça em específico, a gente pode ter dois tipos de manutenção, a preventiva e a corretiva. Então, a preventiva, como que ela ocorre nesse caso? Então, quando o cliente for levar o carro dele para poder fazer a reprogramação e aumentar a potência do motor, o mecânico ele pode avisar o cliente que esse problema ele é crônico, né, nesses motores, então a manutenção é realizada antes. Então, o mecânico faz a remoção do crank hub original, coloca a peça remanufaturada no local, e após isso ele consegue levar a potência do carro para que o cliente tenha segurança, né, na hora de usar o carro em pista. Já a forma corretiva é quando o cliente apenas deseja aumentar a potência e ele não liga para as possíveis consequências disso, né? Então ele vai continuar rodando com o carro com a peça original e aí a corretiva ela acontece depois do problema. Então, se o carro continuar rodando com a peça original e ele vier a escorregar, vai ocorrer diversas falhas, né, catastróficas, tanto atropelamento de válvula, o pistão vai chocar com a válvula, a biela pode entortar, então o mais indicado nesse caso seria a manutenção preventiva, né? Resolver o problema antes que ocorra outros custos. Pode passar, por favor. Bom, a partir da manutenibilidade, então, como que é feita nesse motor? Como a BMW usa um motor 6 em linha exposto de modo longitudinal no motor, ele fica bem apertado ali no cofre para a gente poder fazer a troca do crank hub. Então, o ideal seria a gente usar uma ferramenta para travar o motor no ponto, né? E após isso a gente faz a remoção do agregado inteiro, dianteiro, né? Que seria ali as bandejas de suspensão, mais o motor, né? Em cima dos coxins, para poder facilitar a manutenção e remoção do crank hub. Pode passar. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, né? Só indicando as peças que são trocadas, né? Na hora que é feita a substituição do crank hub. Então, depois que é feita a troca, né? Para manter a manutenção em dia, é só feita uma análise visual externa, né? Devido ao crank hub estar alojado dentro do motor, não é possível ficar vendo ele, digamos assim, a todo momento. O período de manutenção ele pode variar anualmente, semestralmente, ou em questão do óleo ali de lubrificação do sistema a cada corrida. E a parte de manutenção é feita, o crank hub, por exemplo, é feita retirada para inspeção, né? Não tem como ver ele de forma externa. E dos parafusos, apenas reaperto com o torquímetro, né? Justamente para poder manter todo o conjunto apertado e garantir o sincronismo. Pode passar. Então, aqui os resultados que a gente obteve, após todos os cálculos de tempo, de custo, né? Então, a gente obteve um custo final de R$ 1.006, né? Comparativamente com a peça vendida no Brasil já, com todas as taxas de importação, de R$ 4.800. Então, a gente pode observar que mesmo colocando valores em cima, né, desse preço de custo, para a revenda da peça, ainda sairia mais barato do que comprar direto na loja. Pode passar. Então, a conclusão que a gente chegou após todos os cálculos, né, todas as análises, a gente conseguiu reduzir o custo de produção da peça, porém, em questão de aplicabilidade, porque a BMW continua usando essa peça original, né, com as três peças, por questão de aplicabilidade, né, então pode ser que seja utilizada essa peça em demais motores da linha, né, da linha de montagem, então para eles fica mais fácil comprar direto de um fornecedor a peça pronta do que remanufaturar ela inteira. A parte de economia é o proprietário do veículo, né, caso ele venha realizar a manutenção preventiva e a troca da peça, e o preço final da peça, né, que acaba mostrando, né, no bolso do cliente, mesmo ele sendo um dono de BMW, que é possível economizar na hora de fazer a manutenção no seu carro. Pode passar. E aqui estão nossas referências, né, da peça que a gente encontrou no Mercado Livre. Obrigado pela atenção.